Olá, bem-vindos a mais um EvoCast, o podcast que trata dos mundos dos negócios com propósito e evolução. Eu sou o Roosevelt, a minha parceira Liana vai fazer a apresentação aqui do nosso convidado de hoje, que é para lá de especial para mim. Olá, Liana Gugel, muito bem-vindos a todos aqui nesse episódio. E com mais aí um tema muito voltado à área de empreendedorismo e negócio, afinal de contas esse é o nosso foco, né? Tá trazendo empresários aqui que compartilham das mesmas dores no dia a dia, mas que tragam aí as realidades frente às inovações e às áreas em que atuam. E hoje temos aqui um participante ilustre, né? Muito obrigada, Vinícius. Estamos contando com a participação hoje de Vinícius da Interas para falar um pouquinho sobre a sua trajetória empreendedora, sobre os seus desafios, falar um pouquinho de um tema que tem sido cada vez mais atuante nas empresas, que é a inteligência artificial e proteção de dados. Muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Eliana. Obrigado, Roosevelt. Pessoal, tudo bem? Seguinte, é um tema que a gente fica de cabelo em pé. Apesar da minha aparência ter pouco cabelo, né? Mas eu fico de cabelo arrepiado quando a gente vê e escuta o quanto o futuro está acelerado e ele já virou o ontem para muitas empresas. Verdade. E com tudo isso, a gente se preocupa aí com a segurança, né? A gente coloca em risco, às vezes, aquilo que é o principal da empresa, né? O coração da empresa. A segurança de como faz aquela receitinha de bolo para você conseguir atender aquele cliente, a receita do seu negócio, colocando, às vezes, em plataformas online de formas a não ter nenhum tipo de controle. Isso vai acontecer cada vez mais, as pessoas estão tomando como base simplesmente querer acelerar o seu negócio sem se preocupar com a segurança da informação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e, lógico, não deixar de utilizar a inteligência, Sim. não deixar de usar a tecnologia, mas saber ter um Saber critério. ter ela como sua aliada. Exatamente, é isso aí. Ótimo. Vinícius, eu queria que a gente gostaria que começássemos esse bate-papo, você contando um pouquinho da tua história no empreendedorismo, né? Como foi que você começou a trabalhar nessa área de segurança de dados, com inteligência artificial, até o momento que você decidiu empreender. Bacana, isso é bom, esse tema é legal. Bom, eu comecei com 14 anos, na vontade de comprar uma bicicleta. E aí, na rua onde eu morava, tinha uma empresa de fabricante de cabo de impressora. E aí, eu já mexia com computador, meu primeiro computador foi um TK3000. Mas isso aqui em Natal? Não, em São Paulo. São Paulo. E eu já tinha um computador, meu pai deixava ali para ele fazer o cadastro dos clientes dele e tal. E eu fui ali já mexendo e tal. Muitas vezes quebrava, fui aprendendo a consertar. E aí ajudava a empresa dele a ter um processo automatizado de ficha de cliente e tudo mais. Naquela época a gente tinha saído da máquina de datilografar para fazer as fichinhas manuais dos clientes e a gente informatizou. Então foi o meu primeiro contato com tecnologia. Eu tinha 13 para 14 anos. E a vontade de comprar uma bicicleta, eu falei, puxa vida, quem é que vai me contratar? Meu pai, né? Pai é aquela coisa, né? Não vai, né? Então você não é da época da máquina de datilografia, não? Sim, tirei 10 no curso de datilografia. Chegou a fazer? Fazia, com certeza. Eu também tenho, foi o meu primeiro certificado. Exatamente. Olha, eu já vim da era do computador, viu? E aí a necessidade, né? Eu via que eu tinha uma necessidade grande de evoluir, né? Fui atrás do empresário, dono daquela empresa, e falei para ele, olha, não tem uma vaga para eu trabalhar aqui com você? Ele falou, não, sinto muito, não tem. Vamos fazer o seguinte, eu trabalho para você um mês de graça. O meu conhecimento eu vou tentar aplicar aqui, e o que der, você vê e me contrata. Pois bem, ele me contratou. Mas com 16, com 14 anos, não? 15 para 16 anos já. Sim. Né, à vontade. Eu fui lá. Então, nesse tempo de finalzinho de 14 anos, eu ficava ali caningando ele. Sim. Passava lá. Não tá precisando de ninguém. Ele, não. Tá precisando de ninguém? Não. Até que um dia ele falou, tá certo. Não posso te pagar, mas se você quiser trabalhar aí, eu falei, topo, trabalho para você de graça. E aí eu trabalhei, ele aceitou, gostou, e eu comecei a resolver os problemas que ele tinha que ninguém resolvia. Que dependia sempre de uma mão de obra, um conhecimento de um profissional específico na área de redes. Então, pronto, foi o meu primeiro contato e aí eu comecei a trabalhar com ele até aos 16 anos, ser emancipado para criar a minha primeira empresa.
Aos 16 anos eu fui emancipado e Nossa. criei, fui sócio da Interlink, que era uma empresa voltada à fabricação de cabos. A gente tinha aqueles switches Sim, para você sim. trocar de impressora. Eu quero imprimir na impressora A, agora eu quero imprimir na Sim, impressora sim. B. Rapaz, eu nem me lembrava mais Exato. disso. Então, a história vem daí, né? Já resolvia problemas de rede naquela época. Seu pai era empreendedor? Meu pai sempre foi. Meus pais sempre Então foram empreendedores. já veio aí, de certa forma, no Ah, DNA. eu tava lembrando disso hoje, de quanto eles lutaram, aquela coisa toda. E antigamente era Sim. muito difícil, era diferente a coisa, né? Então, meu pai sempre foi representante comercial, vendedor. Saiu de uma empresa da época que era muito grande, Saloto, até lembro o nome. E ele resolveu montar a empresa dele. Sim. Nossa, meu pai saía, viajava o Brasil inteiro naquela época. Estamos falando de muitos anos atrás, né? Eu tenho 45 Não vamos anos. revelar. Agora já falei. Vim. Eu tenho 45 anos, então, poxa, eu tinha, sei lá, 10 anos, eu vi meu pai saindo para ir viajar, batendo aqui em Natal de carro, saindo de São Paulo, para tirar pedido. Sim. Então ele parava em algum lugar, passava o fax Sim. pro escritório, Aham, minha mãe pegava, eu pegava, começava a pegar e escrever os pedidos para passar para as fábricas providenciar as peças de peças de moto, né, que ele representava, e atender a região. Então, meu pai, para mim, meus pais, né, minha mãe, meu pai, minha mãe era a cabeça pensante na parte administrativa e meu pai era o vendedor. Então, eu tenho um pouco dos dois. Eu tenho a área empreendedora dos dois, a área administrativa, mais puxada para minha mãe, que é a Sim. linha dura, e meu pai, que é o vendedor, e são meus espelhos, assim, total, né? Aí começou daí, né? E Sim. aí depois, com 16 anos, já emancipado, eu abri uma empresa para venda. Então, como ele era indústria, eu tinha esse lado de venda também, gostava muito de comunicativo e gostava de falar e conversar sobre tecnologia, eu vi a necessidade de ter uma loja de tecnologia. Então, na Zona Norte de São Paulo, a gente abriu a primeira loja da Interlink voltada à venda desses equipamentos, chaveadores de monitores, chaveadoras de impressora, algumas impressoras um pouquinho mais modernas e tal. E assim Foi desenvolvendo, foi foi desenrolando desenrolando até a gente hoje tá com a Interas, que são mais de 25 anos só de Interas, só de CNPJ. Sim. Fora um pouquinho antes, né? A Interas ela não surgiu assim. Não é simples, né? Você chega lá na Jusesp, que a Jusceira foi em São Paulo, chega lá e fala, não, vou abrir minha empresa. Não, a empresa você vai ter a ideia se você já tem um legado, um know-how, né? E foi assim. Com A certeza. Interas deve ter aí no mínimo, já perto dos 30 anos, né? Porque são 25 anos de CNPJ. Então, seu empreendedorismo começou em São Paulo, Sim, aos 16 anos. Com o decorrer das oportunidades que você veio para Natal? Veio parar em Natal como? Não, porque é o contrário, não foram as oportunidades de negócios. Sim. As oportunidades de tranquilidade, né? Porque na Sim. época, meus pais vieram pra cá de férias a primeira vez em 94. Por aí, 94? Acho que foi 94. E se maravilharam com a região, Rio Grande do Norte. Hoje já é fantástico, lindo, maravilhoso, Nordeste. Naquela época, era um paraíso. Espetacular. Espetacular. Singular. E meu pai sempre falava, não, a gente vai mudar para cá, vai mudar para cá. Algumas coisas fizeram com que a gente tomasse esse rumo, né? A violência em São Paulo. Sim. Meu pai sofreu um sequestro relâmpago um tempo lá em São Paulo e ele já colocou na cabeça. Acho que foi em 97, 98 que isso aconteceu e ele colocou na cabeça, eu vou me mudar para Natal. Antes de se mudar, nós fizemos mais uma viagem para cá de férias. Sim. E aí meus pais falaram, então, agora acabou. Olha, final do ano, a gente se muda, era 99, final do ano a gente se muda para Natal. Eu, como assim? E eu já atendia, já tinha empresa, já estava atendendo alguns clientes, estava no comecinho assim, mais pé solto, né? Aquela coisa de correr atrás, de ir atrás de cliente. E um grande cliente que eu atendia era a Samsung. Eu atendia... Somente Samsung. Só, né? Então, eu atendia a Samsung. Então, eu executava serviços como empreendedor, né? Como um profissional liberal naquela época, ainda um pouquinho, para a Samsung, desenvolvendo servidores, fazendo migração de servidores de Windows NT4 para Windows 2000, né? Coisas bem bacanas. E aí chegou Liana na época... não sabe o que é isso, não, mas não, pode falar. Mas Talvez muita gente também que tá aí. Então, na época, era
uma mão de obra muito difícil de encontrar, de profissionais, e eu sempre fui de estudar, de procurar certificações, com a ajuda dos meus pais, principalmente, de incentivar e tal. Sim. Eles viram que estava no sangue, né? Eu tentei algumas outras coisas, tá? Mas tecnologia sempre foi. Então, fui sempre me certificando. Isso deu base para que as empresas pudessem ver o trabalho que a gente estava fazendo e contratar a gente. Deu E foi assim, autoridade. deu autoridade. Foi assim com a Samsung. Então, lá em 99, como eu já atendia eles, eu recebi um convite para atender problemas do bug do milênio. 99 foi para 2000. E muitos Que sistemas... tudo ia parar, né? No Tudo ia ano parar. 2000, né? Exatamente. Tudo ia parar. O mundo ia acabar. Os sistemas iam todos bugar. E aí Você sabia disso? Não. Não. Sabe o que foi o bug do milênio? Deixa só, né, para quem nos assiste, gente, por favor, olha, eu sou só uma década, né, é mais nova do que meus ilustres aqui da mesa. Então, algumas coisas eles vão ter que me explicar. Paciência, me diga, o que foi o bug do milênio? O ano composto por 4 dígitos, 1999, os sistemas não foram preparados para a mudança dos 2 primeiros dígitos. Do 19 por 20. 19 por 20. Sim, Então, o que sim, aconteceu? sim. Os sistemas eles iriam mudar para 1900. E não para 2000. Ia E retroagir. aí, muitas empresas soltaram firmwares de correção e Sim. tudo mais. Foi uma luta. Mas isso, o bug do milênio surgiu, assim, em 6 meses antes de virar o bug do milênio. Então, peraí, vai virar o ano, vai virar o milênio. Peraí, e agora? E os sistemas? E corre. Eu todo vivi mundo. isso. Eu No vivi. escritório de contabilidade lá de Caruaru, lá, papai. Aí, beleza. Então, eu fui contratado para verificar os sistemas a partir de computadores, rede, PABX, todos os sistemas que eram dispostos dentro do escritório da Samsung em São Paulo, na rua Professor Manolito de Ornelas. Olha, eu lembro, ficou marcada a 303 história. agora. Essa memória é boa mesmo, viu? Atrás ali da central do Banco do É. Brasil, ali bem em Sim. Santo Amaro, né? E a gente passou com louvor. Tive a ajuda de muitos profissionais na época que já faziam. Só que eu fui contratado dia 30 de dezembro de 1999, um dia antes do bug do milênio. E a gente conseguiu, foi um dos únicos países no mundo que não sofreu nenhum tipo de intercorrência por conta do bug do milênio. Então, eu passei o Réveillon trancado numa sala de reunião, vendo todos os sistemas virando e a gente testando ali. Eu não passei, não, a virada de ano Nossa. com isso, não. Mas no primeiro dia útil do ano eu liguei o computador com medo, não vou mentir. E aí- Se alguém me perguntar alguma coisa um dia sobre o bug do milênio, eu vou dizer, eu tenho uma referência, Vinícius da Vinícius, Interas. Bom, bacana. Ele fez legal. parte dessa virada. Eu participei e como profissional, Legal. né? Ativo mesmo, É. trabalhando. Então isso me deu muita base, foi um desafio muito grande. Eu não, era algo realmente extremamente importante, desafiador. E a gente passou. Nossa, no dia 2 eu não sabia falar inglês e eu não sabia comer de pauzinho. No dia 2, 4, ali 3, o presidente da divisão ali do escritório que eu trabalhava, convidou todo mundo da área de tecnologia, porque a gente realmente fez um trabalho excepcional. E a gente não teve nenhum problema intercorrente com relação ao bug do milênio. E aí foi uma escola tremenda lá dentro. Todo Legal. tipo de desafio que chegava um coreano com alguma coisa debaixo do braço, lá da Coreia, lá. Olha, tem isso aqui. Então a gente instalou, por exemplo, a primeira rede sem fio em escritório de São Paulo. Praticamente no Brasil. Primeira rede sem fio corporativa passou pela minha mão na Samsung para a gente fazer instalação naquele escritório. Então eram cartões PCMcia, você vai lembrar disso. Notebook ele tinha um slot PCMcia, onde você espetava um cartão, assim, parecia um cartão de crédito grosso. Você espetava ali e ali você tinha uma placa de rede. Os computadores não vinham com placa de rede. Você tinha esse adaptador para dar conexão ao. E não existia rede sem fio. Então, muitas coisas que hoje a gente vê que é praticamente impossível a gente viver, eu tive contato a primeira vez no Brasil. Você foi um dos lá repercussores. na Samsung. Então, foi uma tremenda escola. Eu fiquei muito tempo lá. Vocês Legal. estão vendo aí, né, como vai ser interessante a conversa de hoje, né? Eu ia falar pra ele logo na primeira pergunta que eu ia fazer, né? Que eu ia fazer muito esse exercício de puxar lá de trás e vir pra frente, pra gente entender todo o contexto, né? E, enfim, a tecnologia, o avanço da tecnologia e da internet, que, né? Quando a internet chegou e acoplou, digamos assim, a questão
da tecnologia, os avanços são extraordinários, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da contabilidade. Eu vivi esse período aí, da fase dos primeiros computadores, né? Da internet discada, que era uma agonia para a gente mandar as declarações de imposto de renda, enfim, todas as declarações de PJ também. Então, a gente tinha muita dificuldade de conexão, caía, às vezes estava já no finalzinho do envio e caía, né? Por causa do Exatamente. congestionamento. Deixava para depois da meia-noite para gastar só um pulso. E naquele tempo, o computador foi conseguindo seu espaço nas empresas eu acho que otimizar a questão do trabalho, né? O principal motivo foi acelerar, né? Acelerar a operação. Porque, por exemplo, trabalhos que a gente tinha que fazer do zero, eu fazia uma declaração hoje, amanhã eu ia fazer de novo, eu tinha que começar lá do zero. Enquanto no computador a gente salva, ele já faz as mudanças, né? Um exemplo... E te traz um histórico um pouquinho, né? Daquele que já tá ali pronto. Um exemplo prático, né? A gente já tem um modelo, enfim, então isso ajudou muito, essa praticidade. Mas com a internet e com o avanço da tecnologia, praticamente, o que a gente faz hoje, o fisco, se você vendeu uma mercadoria, emitiu a nota fiscal, já cai lá no sistema do fisco. Tá lá já, né? Ele já lá sabe o que você fez. Né? Ele já sabe que a empresa vendeu, enfim. Então, o avanço tecnológico foi gigante, né? E ali, por volta da final da década de 90, quando começou-se a utilizar os computadores e a internet ainda discada, enfim, eu acho que foi uns 15 anos para que a gente tivesse uma revolução da tecnologia com a internet. E hoje, como é que está isso? Essa diferença de uma tecnologia substituir outra, né? Já que tu é dessa área aí, como é que está sendo isso e como é que os empresários devem ver isso? Ele tem que tomar muito cuidado, porque senão, se ele não se atualizar ou se manter em constante movimento de atualização, ele vai ser engolido. Ele vai ficar cada vez mais distante da realidade. Então, não é só... Acho que o meio ali, o físico, o computador, ele é uma porta para um mundo, né? Um mundo que a gente nem sabe, né? Nem sabe, né? É gigante. Sem fronteiras. Sem fronteiras. A gente viu muitas coisas sendo substituídas. Você viu, eu estava falando do fax agora há pouco. O fax foi substituído pelo quê? Impressora matricial. Impressora. É algo que não vai existir. Realmente, no futuro não muito distante, curto, né? A gente vai ter praticamente zero impressora. Até pelo fato de gastar papel, questão ambiental e tudo mais. A não ser os órgãos, que inclusive já estão se modernizando também. Sim. A gente viu nota fiscal eletrônica, eu fiz implantação de nota fiscal eletrônica em São Paulo, mais uma vez da Samsung, né? Implantando para que o governo acelerasse também o processo dele. Então você vê que a tecnologia, ele não é só do lado do empresário, o governo também está acelerando. Sim. E nos últimos anos, a gente vê que o governo, ele está muito esperto. Ele cada vez mais ele está acelerando. Você vê, segunda-feira, eu vi uma entrevista na rádio do governo, como se diz, que passa, Voz do Brasil. Sim, a Voz do Brasil. Na Voz do Brasil, do presidente e diretor da Serpro. Ele tem mais de 700 e poucos serviços que o Serpro entrega para o .gov, para todo tipo. CPF, carteira digital, carteira de trabalho, uma infinidade de recursos que, se a gente pensar como seria a produção disso tudo e o controle disso tudo sem a tecnologia, a gente teria uma quantidade tremenda de funcionários para atuar e não teria um tempo hábil para atender a população. Recursos do INSS, as aposentadorias, as solicitações de CPF, CNPJ, pronto, a Juscerne. Quanto ela se informatizou nos últimos anos? Sim. Né? Com aquele novo portal deles, eu sempre esqueço, Rede Sim. Hoje você faz praticamente. É praticamente unificado, né? Tem algumas diferenças entre os estados. Uma abertura de empresa que demorava 20 e 30 dias, hoje sai em 5, 7 dias. 20 e 30 dias na sua época já. Demorava mais. Eu tenho aqui registros quando a gente trouxe para a Certa, a Interas, que, diga-se de passagem, excelente trabalho está fazendo com a gente. Quando eu trouxe o primeiro registro, o registro da Interas, lá da primeira empresa que a gente abriu, né, da Interas, ele é datilografado. Sim, sim.
É Imagina, verdade. Pronto, imagina, eu falei é pra- manual o negócio. Eu falei pra você que comecei lá cedo também como você, né? Comecei aos 14 anos também, trabalhando com meu pai, enfim. E depois fui estudar contabilidade. Mas nesse tempo que era datilografado, não existia a JUSEP em Caruaru, só em Recife. Então tinha o escritório, a gente dava entrada em Caruaru, esse documento ia para Recife, se tivesse algum erro, voltava para Caruaru, vinha para a gente. Então o tempo realmente era. Era crucial, demorava, né? Demorava. O que a gente vai ter de mudanças ao longo do tempo agora, nos próximos anos, com relação à evolução da internet, do meio de comunicação? Hoje a gente tem internet entregando nas empresas 2 GB. 2 GB de internet, a gente consegue fazer tanta coisa com a tecnologia que a gente não imaginava. Hoje a gente tem aí um aplicativo onde a gente consegue fazer videochamada. É, Já uniu, a gente tinha uma distância, hoje a gente consegue fazer videochamada, videoconferência. A gente está criando aqui um ambiente para as pessoas assistirem a gente através da internet. Quanto antes, não, a gente só Não tinha existia. televisão para transmitir isso. A gente É. ficava focado ali, preso naquele ambiente. Hoje a gente consegue difundir muito mais rápido a informação. Da Um mesma custo bem forma, menor. um custo bem menor. Então, essa evolução da internet, da velocidade, o que a gente vai ter de inovações? Robotização de tudo. Daqui a pouco a gente vai ter uma pessoa, um avatar conversando com você, com uma aparência humana, que você vai falar com ela, ela vai ouvir e instantaneamente te responder. Coisa que a gente não imaginava com os recursos que a gente tinha anteriormente. Não tinha capacidade de processar um áudio, Sim. fazer a transcrição daquele texto, entender aquele texto do que você está dizendo, que o outro lado também Para saber a você resposta saber a resposta, adequada. traduzir do texto do pensamento de novo e converter num áudio. Olha a quantidade de informação que a gente tem hoje, é feito em milissegundos. eu vou pegar uns ganchos de umas palavras que você falou aí, para que fique bem, né, bem explicadinho pro telespectador, né, para quem tá assistindo, enfim. Você falou que seu pai vinha de São Paulo, vinha aqui, vendia, emitia nota fiscal à mão. Aí pegava essa nota fiscal, que foi feita à mão, escaneava, mandava para vocês no escritório de São Paulo. Exatamente. Vocês faziam lá todo o processo, né? Pedido, era o Enfim, pedido, o não, fiscal, o pedido. pedido, né? É o pedido. E aí emitia a nota fiscal, depois mandava isso para o contador ia processar isso também manualmente, dentro do sistema, e depois isso era encaminhado através de uma declaração para a Cefaz. A diferença hoje é que o empresário, ele vendeu, ele emitiu a nota fiscal, já cai no banco de dados. Ao contrário, ainda tem um passo. Ele comprou, já tem ali. Rapaz, ele comprou 10 águas, vendeu 11? Como é que pode? Né? Como é que é esse negócio, né? Então aí que a gente fala que o governo também, pensando em acelerar o processo de tributação dele, É não é muito só mais tributação, Controle. é rápido, né? muito mais rápido, não tem como comparar. E o que vem por aí, agora com inteligência artificial, com tecnologia de inteligência artificial, acelera mais ainda. Por quê? Você tem hoje, com a tecnologia, você tem uma quantidade de informação muito grande. Você tem uma quantidade de informação processada muito grande. Antigamente você tinha um resumo, por exemplo, eu quero saber quanto eu faturei agora na última hora, ou instantaneamente. Você olha para um dashboard, você tem lá os resultados, seus KPIs, né, que você quer ter como parâmetro ali para acompanhar a sua produção, se está tudo ok. Mas agora você tem 10, 20 dashboards para analisar. 3 dashboards para analisar. Ao invés de você ficar olhando para o dashboard e você ter que tomar a decisão, hoje nós já temos inteligência artificial preditiva que vai olhando aquela situação e já toma uma algumas ação e leituras. uma decisão pré-configurada por você, pré-treinada, para que você tenha menos esforço. Então a gente já acelera muito mais. A gente mexe com isso hoje. Já tem uns 2 anos que a gente mexe com inteligência artificial ali de fato mesmo, né? Testando, Sim. brincando e desenvolvendo para os clientes. Esse é spoiler mesmo. A gente tem uma plataforma hoje que a gente desenvolveu como se fosse o Jarvas dentro das empresas.
Então, antigamente você tinha uma intranet, onde você concentrava as informações, né, dos departamentos. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, o setor de informática, eu quero fazer uma solicitação para o setor de informática. Eu tenho o setor de contabilidade, eu tenho o administrativo, o financeiro. E lá dentro da intranet você tinha lista de ramais, lista de Sim. e-mails. Antigamente uma intranet funcionava assim. Hoje a gente tem um portal com inteligência artificial. Tem tudo isso, mas por trás eu tenho um motor de inteligência artificial que o funcionário pergunta qualquer coisa, preciso tirar férias. Qual é o meu período de férias? A nossa inteligência vai lá, ela se conecta com o sistema de ERP Do do cliente. cliente, que tem a base de dados falando de férias e tudo mais, e responde para o funcionário. Você sabia que lá no nosso escritório em Caruaru, né? Muitas dessas tecnologias, digamos assim, máquinas. Tecnologia não, vamos falar máquinas. Muitas das máquinas que eram utilizadas antes do advento do computador e da internet, a gente tem lá. Uma vontade que eu tenho é de fazer um museuzinho lá no ambiente. Tem máquina de datilografia, tem Legal. máquina de somar. Tu Máquina lembra de das somar? máquinas de somar? Aquelas grandonas que tinha a bobina? É isso aí. Fax, Isso aí. impressora, tem um Isso bocado aí. de coisa. Então, eu tenho vontade de fazer isso. Vinícius, já que tu tá falando aí em internet, para que fique também claro aí, a gente teve uma revolução muito grande com a internet 3G. Sim. Agora com o advento do 5G, o que esperar? É uma briga grande e muita expectativa. Apesar que a gente tem uma novo player, a internet via satélite, não é via satélite que a gente imagina que ele está tão alto, né? Porque a grande dificuldade da internet, quando a gente pensa, é latência. O que é latência? É o tempo de resposta entre um dispositivo e outro. Então, quando a gente fala de fibra ótica, a velocidade da luz, que é utilizada na fibra ótica, o tempo de resposta de um dispositivo para outro, não é volume de dados, mas o tempo de resposta, ele é muito menor. Quando a gente fala da internet de casa, aquela par metálico que a gente utilizava antigamente, né, com 2 fiozinhos e fazia a descagem, Sim. aquilo tem uma latência muito parecida hoje com uma conexão de rádio, de Wi-Fi. Uhum. Então a gente ainda está passando por um processo evolutivo das coisas. Cabeamento fibra ótica é a solução mais adequada para as empresas e para as residências, porém a gente não anda com fibra ótica conectada no celular, a gente não anda com fibra ótica conectada no computador. A gente vai depender de algumas outras tecnologias, alguns meios de comunicação. A Wi-Fi já está na Wi-Fi 6, sendo entregue daqui a pouco o Wi-Fi 7, que disponibiliza velocidades ultra rápidas também. Então, se você tem um provedor que te entrega 2 GB de internet, por que você vai ter uma internet que só tem 300 MB dentro do escritório? Você está gastando Sim. um recurso à toa. Apesar que você tem que equalizar toda essa distribuição de internet no seu escritório para que tudo funcione corretamente. Mas se eu tenho só 300, eu estou sozinho no escritório, como é que eu vou usar os 2 GB? Você tem que atualizar os equipamentos internos da sua empresa para você conseguir chegar àquela velocidade que você contratou. A mesma coisa é no 3G. A mesma coisa a gente fala, a latência é muito mais alta ainda. Então, a distribuição de torres para você conseguir chegar à tecnologia 5G é muito maior. Eu tenho muito mais torres espalhadas na cidade, porque a distância do sinal 5G até o dispositivo ela é menor. Então, é um sinal mais potente, mas ele é mais curto, ele é inferior a 4G e 3G. Então, por isso que você vê, quando você viaja na estrada, o sinal 3G praticamente está ali. Quando some é porque realmente não tem muito o que fazer. Uhum. Mas você vê que o primeiro sinal que vai aparecer é o 3G, ou o GPRS, o antigo. Sim. Porque aquela onda, é que nem o sinal de rádio, quando está escutando rádio, ele vai saindo. Sim. A mesma coisa é para o 3G, 4G e 5G. 5G, a tecnologia, está muito mais próxima de você. Geralmente agora os prédios residenciais recebem torres 5G para que ele entregue um sinal como se fosse uma Wi-Fi. É um sinal de rádio voltado para a tecnologia mobile, onde a gente tem a troca de antenas muito mais eficiente que um escritório, a conversação não cai e tudo mais. Mas ele vai ser ainda Tá no estágio 1. Ainda tem muita coisa para rolar. Eu acho que a internet via satélite do Elon Musk, que a gente está vendo aí, tem muita coisa para vir e vai ser um desafio muito grande. Mas o principal é a latência. Não é nem velocidade. Eu tenho 2 GB. 2 GB é só o quanto você pode de carga colocar naquela internet. Mas e aí, esses 2 GB? Demora quanto tempo para chegar do outro lado? Esse é o grande desafio que a gente vai ter entre as tecnologias mobiles de 5G, as próximas 6G, o Wi-Fi.
Internet via satélite melhorou bastante, a gente tem velocidades ultra rápidas agora, e a internet on-premise ali mesmo, física no seu escritório em casa. Vinícius, dos pontos que os empresários mais falam aqui de dor no dia a dia, uma das dores, digamos assim, é a parte de gerenciar a equipe, gerenciar pessoas. Para você, com certeza, não é diferente. Principalmente frente aos desafios da área, frente às inovações tecnológicas. A gente está falando aqui de evolução de internet, falamos de evolução de inteligência artificial. Enfim, como é que você gerencia esse turbilhão de evolução tecnológica frente às pessoas também, né, no dia a dia, para que eles possam acompanhar essa tua velocidade, essa velocidade do mundo, essa velocidade da área tecnológica que tem que cada vez estar mais próximo ao cliente, assessorando, protegendo seus dados e também ajudando as empresas que vocês assessoram a alavancar seus resultados, como você mesmo disse, utilizando a inteligência artificial a seu favor, economizando tempo. Exatamente. O principal é você escolher as pessoas certas para trabalhar com você. Depois que você escolhe as pessoas certas, é dar continuidade àquilo que é mais importante, é estudar, se certificar e ir atrás daquilo que a tecnologia, ou enfim, aquilo que a gente está buscando, e a gente se certificar de que a gente está fazendo o certo. Eu, o ano passado, me formei numa pós-graduação em perícia digital. Quando eu ia fazer uma pós-graduação em perícia digital, tem que fazer, a gente tem que se atualizar. Então, primeiro, escolher as pessoas certas para que a gente tenha o melhor time e sempre atualizar e formar esse melhor time. A gente tem um time excelente. Hoje são um total de 12 profissionais que vestem, não é vestir a camisa, mas é que veste a alma da empresa e do conceito em atuar com excelência no nosso segmento. Então a gente faz a gestão de tecnologia para grandes empresas aqui, a gente vende a parte de infraestrutura, cabeamento, montagem de rack, desenhar como é que o cliente quer que seja. Geralmente a gente ajuda engenheiros e arquitetos a desenhar melhor a disposição daquela rede, onde que é o melhor local e tudo mais, a escolha de equipamentos, desenvolvimento de plataformas, de APIs, de robôs agora, né? Com inteligência artificial, para que aquela empresa ela consiga dar vazão à demanda que é gerada por tanta informação que naturalmente você quer captar, né? Se você é uma empresa de venda de vestuário, você vai divulgar bastante nas redes sociais que você vende isso, e você precisa ter suporte para operacionalizar isso. Não é só funcionário. Você tem que ter ferramentas para que aquele grupo de funcionários consiga dar vazão, né? Então a gente tem tecnologias para tudo, desde servidores em nuvem, fazenda em nuvem para colocar um ambiente maior de produção de uma fábrica, até entrega de telefone VoIP, tecnologias que fazem com que a produção não fique amarrada fisicamente naquele lugar. Mas se Deus me livre, mas acontecer mais uma pandemia, a gente hoje está preparado a oferecer para os nossos clientes um ambiente completamente modular, onde ele pode colocar, ele continua funcionando de qualquer lugar do planeta. Você vai falando aí, eu vou me lembrando de alguns momentos até de sala de aula, né? Eu dei aula de gestão por muito tempo, e em uma das minhas disciplinas era empreendedorismo. Eu já dizia muito tempo atrás, que a gente saiu de um tempo de ver tecnologia como uma coisa que poderia ser um diferencial, né? Que foi ali na década de 70 e 80. E quem tivesse alguma tecnologia, alguma coisa mais avançada, ia ganhar, né? Mais produtividade, digamos assim. Para a gente ir para um estágio em que a tecnologia, sim, ela traz um diferencial, né? E depois a gente, com a questão do computador, né, quando chegou, depois com a questão da internet, a questão de, não é um diferencial, é uma necessidade que toda empresa tem que ter, né? Ou a empresa tem tecnologia para se conectar com os clientes, né? Enfim, ou então ela está fadada ao fracasso, como você falou. Exatamente. Né? E aí, hoje a gente não dá para uma empresa pensar em algo que não esteja alinhado às evoluções.
E aí eu faço conexão com uma outra disciplina que eu dei, e aí, se alguém está assistindo e foi meu aluno, sabe, eu estava dando aula de administração financeira e estava falando sobre o surgimento da moeda com sal, com isso aí, é evolução, né? E eu disse, olha, não vai estar muito longe, isso foi em 2014, eu me lembro, porque naquele dia que eu falei, eu gravei na minha memória, eu digo, eu quero ver quanto tempo vai levar. Eu disse, não vai levar muito tempo, as pessoas vão deixar de usar as cédulas em papel para usar a moeda digital. E a gente vê que as pessoas hoje andam com muito pouco dinheiro no bolso, né? Já existia o cartão de crédito, mas enfim, ainda não era. Tudo bem, ainda é Mas hoje todo mundo trabalha com Pix, o Pix. E o Brax? né? Conhece o Brax já? O Brax fala mais um pouquinho. O Brax é a nova moeda digital, né? Sim. Uma criptomoeda Sim, controlada pelo governo. Então, eu não acredito que ela vai tomar tanta força nos próximos anos, mas é algo que não tem volta. É como o Pix, é algo que realmente o real vai ser, não é que o real vai ser trocado assim, mas a gente já não deixa, já não pega mais em dinheiro há um bom tempo. Lógico, a gente vai pegar um ônibus e ter o cartão de passagem. Ele já é eletrônico. A moeda já mudou de meio. Hoje ela é digital. exato. E a gente tem o Pix, o nosso dinheiro. Quantas vezes você foi no E seu não banco? deu nem 10 anos, viu? Quando foi que você foi a última vez que você foi num verdade. banco físico? Faz muito Faz tempo. tempo. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu gosto Tudo faz muito. pelo Eu gosto, né? apesar de trabalhar com tecnologia, eu sou muito das antigas, né? Eu ainda gosto de ir no banco. Eu vou muito no BNB. O BNB é meu banco do coração, mas ele evoluiu com tanta tecnologia ao longo dos últimos anos que praticamente eu não preciso mais ir no banco. Ele entrega muito resultado pra gente, principalmente quem é empresário e gosta de inovações. O BNB tá entregando coisas pra gente aqui que a gente não fazia ideia que podia ser possível. E ele tá competindo hoje com bancos de carteiras digitais, assim, bacana. Para você ter uma ideia, né? Pronto, eu vou ao banco quando eu preciso fazer uma transferência que envolve um montante Sim. maior, porque eu acho mais seguro até não ter daqui, né? É. Até por segurança. Enfim, aí eu vou, mas no geral é aqui mesmo, né? É aqui e resolvo tudo por aqui mesmo. Mas posso te assegurar que hoje existe tecnologia para garantir que você, Faça. fazendo no seu dispositivo, vai te assustar, hein? Vou te dizer. Fala aí. Mas o banco já consegue até ouvir o ambiente, sentir realmente onde você está, qual Wi-Fi que você sempre se conecta, a posição geográfica que você sempre está. Tem mecanismos de segurança para proteger que aquela transação está realmente sendo feita dentro de um padrão que é você. Então, às vezes ele pede a face, sobe, olha para cá, olha para cá, para fazer com que você passe por um processo de biometria facial, para que depois ele, junto com essa informação e conjunto de outras informações do ambiente, dê match para saber, realmente, o Russo está ali fazendo aquela transação, ele está no ambiente seguro. Tem mais alguma coisa? Dá para ouvir o ambiente e saber se de repente vai ter alguém te pressionando para você fazer aquela transação. Talvez os horários que você faz as transações, horários, né? Se um horário que Meu estiver muito Deus, fora. a tecnologia já está nesse nível. Então, isso não vai mudar, não vai melhorar. Então, quando você vai fazer uma transação hoje que está fora do seu horário habitual, ele vai te proteger. Mas se ele vê que, rapaz, o cenário tá certo, tá tudo certo, ele tá querendo mesmo fazer essa transação, aí você vai ver que o banco vai te liberar. Ele liga também, né? A inteligência artificial tá para isso, tá para dar recursos para. E a inteligência artificial comunica a algum funcionário, já recebi isso. Tava fazendo algo em determinado horário e aí foi bloqueado no momento. Eu acho que por conta disso, já por essa questão de segurança, e depois eu recebi uma ligação. Sim, pode acontecer. Estou falando aqui de Brasília e tal, não sei o quê. Sim, tem que tomar cuidado com os fake também, tá? Porque agora também tem. O bandido também o bandido, pronto, aí vamos falar do outro lado. A gente falou de governo, empresa. Um ponto negativo. E o outro lado também vem acelerando os negócios deles, né? Então eles também têm recursos tecnológicos hoje para aplicar golpes de forma inescalável, assim, uma coisa que você nem imagina. Ao invés de antes o meliante passar na rua com a bicicleta e roubar uma correntinha de ouro, né, que ele precisava daquele momento certo, tá com a bicicleta e o momento tá passando a pessoa para pegar, hoje não, ele faz um ataque para 100 mil pessoas, 10 mil pessoas.
Então, é muito mais escalável, fácil. É né? escalável, um negócio assim que nem a gente não Em um consegue tempo recorde. a gente não consegue imaginar mais É como verdade. é realmente gigante. Então, eles investem bastante. Hoje, a inteligência artificial também está do lado deles. É uma tecnologia também disponível para eles. Então, às vezes, você pode receber uma ligação de um banco e do outro lado é uma É um- inteligência é- artificial preparada para te enganar. Não é mentira, isso não é fake. Olha aí, tá vendo? E você pode entrar no chat. A gente é parceiro oficial do ChatGPT, da OpenAI, e a gente tem acesso a alguns recursos que vão ser disponíveis ainda para o usuário final. Mas quem tem a API, paga a API da OpenAI, já tem disponível alguns recursos, não sei se foi liberado já gratuitamente também, para você conversar com voz com a inteligência artificial. Você entra no ChatGPT pelo aplicativo, você faz uma pergunta e a inteligência artificial responde Com voz. naturalmente, parece uma pessoa. Eu estava aqui ao lado numa sala com vocês em reunião Sim. e falando de tecnologia com um parceiro novo de negócios da gente, voltado à inteligência artificial, à voz, e eu mostrei para ele que o produto deles já está disponível de forma gratuita na OpenAI. E quanto isso ia custar para mim numa empresa pagando esse recurso e tudo mais, né? E eu mostrei para ele, entrei no ChatGPT, fiz uma pergunta com áudio e eu estava conversando com o aplicativo. Eu estava conversando. O que que impede de um meliante se Sim. preparar para fazer um ataque? Sim. Nada. Ele tem uma Gravando. ferramenta hoje poderosa, a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta poderosíssima também para o lado do crime. E a gente tem que Sim. se precaver com relação a isso. Aí entra a parte de proteção. A parte de proteção. É onde eu fiz a pós-graduação, voltado também a conseguir entender melhor, de forma mais rápida, os novos golpes. Então, hoje a gente consegue oferecer dois tipos de serviço para as empresas. Um, que é a perícia digital, ou seja, aquilo que você suspeita que aconteça na sua empresa e que você precisa de um profissional para identificar e provar e criar um relatório para você usar isso legalmente contra aquele ambiente, pode ter sido uma falha de segurança, um ataque. Como é que você prova hoje com LGPD que você foi atacado por um vírus e que você teve o seu banco de dados corrompido Sim. e as informações foram compartilhadas com os outros? Você tem que provar isso para a justiça que realmente você não teve culpa ou que realmente Os foi um dados ataque vazarem. ou quem vazou esse dado dentro da sua empresa. Então a gente tem hoje com a perícia digital provar o que aconteceu. E a gente também tem um outro lado que é a auditoria de tecnologia. Como é que você sabe se o seu time de tecnologia está usando a ferramenta da forma certa? Como é que você sabe se o seu vendedor, seu funcionário, ele está usando a tecnologia da forma correta? Então a gente tem os dois lados. A auditoria em tecnologia, que a gente vê se o time de tecnologia, os funcionários, a empresa estão seguindo as normas, boas práticas, para que a LGPD seja cumprida, para que o mínimo possível de segurança seja cumprido, né? E também do outro lado, a perícia digital, que vai mostrar para o empresário se algo está acontecendo. Por exemplo, hoje a gente tem como provar se um funcionário está conversando e passando informação para o concorrente. Sim. Computador e toda a área de tecnologia, todos os dispositivos deixam rastros. E a gente consegue hoje, com as ferramentas adequadas e oficiais, legais, tirar esses dados para provar que houve sim um rastro e aquela informação passou por aquele dispositivo, pode ser um celular, um tablet, um computador, um servidor, a Qualquer rede, dispositivo. qualquer dispositivo, um console de videogame, uma Alexa da vida, a gente consegue saber se aqueles dispositivos foram invadidos ou se tem rastro de alguma informação que o empresário queira descobrir. A gente só tem medo daquilo que a gente conhece, né? É. Então, assim, eu sou um cara que, por mais que eu seja curioso e leia sobre algumas coisas, tecnologia, porque eu até falei no EvoCast, no momento que eu estava palestrando, né? Que eu sempre olho as tecnologias, o que vem por aí, e fico tentando imaginar como é que eu posso construir um diferencial para a empresa, e ao mesmo tempo como aquela tecnologia pode se constituir como uma ameaça para o meu negócio. Então, eu sempre faço esse exercício. Aí, tá chegando isso, tá, enfim. Como é para o Vinícius que conhece esses perigos todos de segurança de dados? Como é? Você fica com mais medo ou fica mais à vontade? Como todo mundo, a gente fica com medo, fica com receio. Mas a gente sempre vê a oportunidade de trabalhar e mostrar
para as empresas, para as pessoas, o caminho certo de se proteger. Soluções. Soluções. Vai chover? Vamos vender guarda-chuva. Exato. Então a gente tem hoje a ideia e sabe como lidar, e tem que estudar para isso, tem que ir atrás de conhecimento para a gente oferecer um serviço de qualidade para os nossos clientes. Tem um cliente da gente, acho que eu posso citar ele, é um grande, famoso distribuidor de veículos de carro aqui, a PG Prime. Sim. Ele investe muito em tecnologia, bastante em tecnologia, ele está sempre à frente. Os diretores são assim, super antenados, ligados e gostam daquilo que a gente Isso oferece é para legal, eles. né? Porque eles vendem produtos que têm alta tecnologia, né? Ou seja, Exatamente. está bem alinhado com a Com a cultura e com o Exatamente. produto que eles acreditam. Exatamente. Então você vê que o alinhamento do produto que eles vendem está sempre conectado à tecnologia, em alta tecnologia. Eles investem bastante, estão sempre focados. E quando a gente traz uma tecnologia nova que está em desenvolvimento, eles ficam brilhando assim os olhos e vamos botar para frente, vamos trabalhar. Um desses projetos, por exemplo, a gente colocou nessa nova marca de carros que está vindo aqui para Natal, a GWM, a gente colocou atendimento com inteligência artificial para recepcionar o cliente. Então o cliente fala com a inteligência artificial, tem um assistente de inteligência artificial para tirar as dúvidas do carro. Então o cliente, 3 horas da manhã, viu lá uma publicação da GWM. Hoje, se ele quiser falar, tirar dúvida, às 3 horas da manhã vai ter alguém. Se estiver sonhando em comprar um Audi, uma BMW, vai estar lá, né? Vai estar lá uma inteligência, alguém para te dar um suporte e responder. Antigamente não era. Olha o ponto que nós chegamos. Antigamente não era assim. Você tinha que esperar de manhã, lembrar que você queria falar, e você perdeu a oportunidade, às vezes, de vender alguma coisa. Então, hoje, os empresários, a gente está falando do medo, né? Das vulnerabilidades e tudo mais. Mas o medo sempre vai existir. Mas as oportunidades também, né? Também, da mesma forma. Acompanham. Antigamente você não ia no banco e não tinha medo de sacar Ser o dinheiro, assaltado, né? de ser assaltado. Hoje a gente tem o mesmo medo de ser hackeado num dispositivo tecnológico. É a mesma coisa, não vai mudar nada. O medo vai acompanhar, os meliantes vão continuar ali. A gente só tem que se precaver. Ter antivírus, deixar de clicar em link que chega e você acha que é do seu amigo. Eita, aqui. Tem um golpe gigantíssimo que acontece, que é assim, vem um e-mail para você dizendo assim, oi, você não sabe quem sou eu, mas eu sei que você navega no site tal, peguei fotos suas e não sei o quê, um texto muito bem elaborado. Quem estiver assistindo eu conheço quem vai caiu ver, já. E fica morrendo de medo, vai lá e faz um depósito. É fake, não existe. É aquele golpe usando a tecnologia para atacar milhares. Quem cair, caiu. Beleza. Né? Tem que tomar cuidado. Então você tem que ter um ambiente seguro. Não caia na conversa de que tá funcionando, não vou mudar nada. Coloque firewall. Coloque um ambiente de proteção, usuário e senha. Não deixe realmente seus colaboradores à vontade para utilizar os recursos de tecnologia. Restrições de verdade, porque não é por maldade deles. São iscas, são phishing que a gente fala. São iscas que são jogadas ali. Às vezes chega no e-mail, né? Chega de qualquer jeito, chega no WhatsApp hoje, chega por ligação, hoje tá chegando. Tem um velho golpe que você bota um anúncio em algum lugar, num Webmotos, alguma coisa assim. Se você divulgar o seu telefone ali, dá 10 segundos que você botou um anúncio, alguém te liga falando que é da Webmotors. Acontecia muito isso, falando que precisa do código de verificação para validar o seu anúncio. Na verdade, é um meliante ali, passando um golpe, querendo o código de verificação para colar no seu WhatsApp. Ele está sabendo que ele sabe qual é o seu número, ele vê que o número tem WhatsApp, e na verdade ele está querendo habilitar um outro aparelho do lado com o seu WhatsApp. E aí você perde todo o acesso àquela rede social e tchau. Pra você recuperar, você fica com medo, né? Vinícius, você acabou respondendo uma das perguntas que eu ia fazer agora, né? Que independente do porte de qualquer empresa, qual era a orientação que você daria para que os empresários que nos acompanham, né? Quem está aí à frente da gestão administrativa de empresa, gestão financeira, administrativa, enfim, que está à frente de dados, que é o cérebro de qualquer empresa. E como um corpo humano, o cérebro parou, é questão de segundos para os outros órgãos, né, começarem também isso. Então, quais seriam as recomendações que você daria nessa parte de proteção de dados e de inteligência artificial, que é uma realidade, a gente não pode fugir dela. Na verdade, o que a gente tem que fazer é trazer ela para o nosso lado, né? Eu acho que a inteligência artificial foi até um debate esses dias que a gente teve numa turma de oratória de um curso que eu faço,
que eram as vantagens e as desvantagens da inteligência artificial. E eu confesso que foi desafiador trazer desvantagem, porque em meio à vantagem de otimização de tempo, de escalabilidade que você pode aplicar, de recursos que você consegue, é imensurável, né? Mas, claro, tudo há seus pontos positivos e também negativos. Mas focando em questão de soluções para empresários, que é o alvo da minha pergunta. Você falou de algumas estratégias que é algo que o gestor não pode negligenciar. Falou de usuários com restrições, falou de políticas de segurança. São muitos. Cite aí, digamos que Olha, o top 5. Top 5. Então, vamos lá. Primeira coisa é você ter regras bem definidas de uso de tecnologia. Então, se você tem, você com certeza tem tecnologia dentro do Sim. seu ambiente, quando você entrega um equipamento, faça um termo de confidencialidade, aceite muito bem feito para o seu colaborador assinar. Ele está ciente para ele não usar aquele equipamento como se fosse um equipamento Pessoal. de casa, pessoal, tomar muito cuidado. Perfeito. E a gente vê isso, é uma rotina. Nem todo mundo tem computador. Apesar de boa parte da população já ter acesso a praticamente ter 2 celulares, né? Sim. A gente vê ainda pessoas que não têm um computador em casa e faz uso do computador da empresa para estudar, para troca de Fazer informações. compras É normal, tudo bem. online. Mas você tem que usar isso com segurança. Sim. Quando você vai fazer, por exemplo, acesso ao seu e-mail pessoal dentro da empresa, você está colocando, é uma porta gigantesca para vulnerabilidades. Então, faça o bloqueio. Ah, não sei o que, poxa, meu funcionário, deixa ele trabalhar com o celular dele, crie uma rede separada, neutra, para que você deixe o seu, Sim. não bloqueie 100%, mas faça o controle dessa rede. Não deixe com que aquele dispositivo que é para uso pessoal Sim. acesse ambiente corporativo, tenha acesso aos servidores, aos outros dispositivos. Eu vou dar um exemplo. Todos esses dispositivos que a gente tem hoje móvel, quando você baixa um aplicativo, você vê que na Apple, vou dar um exemplo, na Apple, alguns aplicativos por política interna da Apple, o aplicativo ele tem que avisar o usuário se ele faz busca local. Sim. Vocês já perceberam isso que quando você instala um aplicativo, você vê na Apple que ele diz, seu iPhone, ele diz, você permite que esse dispositivo rastreie Isso. outros equipamentos na sua Uhum. rede? Pronto. O que vocês acham que aquele dispositivo está fazendo? Que aquele aplicativo está fazendo? Ele está descobrindo o que tem na sua rede. Imagine isso dentro de uma empresa. Você colocar uma Alexa, você colocar um software dentro do Verdade. celular, o funcionário, o colaborador usando a sua rede corporativa e tá tirando tudo que tem da sua rede. Ou seja, aquelas empresas que quando você chega tem uma rede para clientes e uma rede administrativa, já é visando Já, ter uma exatamente. proteção, pelo menos uma barreira Exatamente. ali Outra- para invasão. Exatamente. De dados. Outro ponto importante, apesar de você estar separando a sua rede, existe o Marco Civil da Internet e a LGPD, que se completam. Sim. É importante quando você disponibilizar a rede sem fio, você ter o registro de quem utilizou. Vou dar um exemplo. Vem alguém usa a sua rede sem Tem fio, que fazer o login. usa a sua Aquela rede sem fio, paginazinha. é hotspot, que a gente chama. Hotspot. Você deixa, ele permite usar e de repente ele cometeu um crime usando a sua rede. E aí na investigação da Polícia Civil descobre que o IP é da sua empresa. Quem você acha que vai ser punido? Até que prove o contrário. O empresário. Não, mas saiu daqui esse arquivo de pedofilia, saiu daqui esse ataque hacker que invadiu a empresa XYZ. Imagina se é um ataque hacker que invade o seu concorrente. Sim. Como é que você vai provar que não foi você? Então é importante que você tenha todo tipo de controle. Não é só por isso. Existem golpes voltados a isso. Existem pessoas que entram na rede social, na rede sem fio, para dizer que é um policial e que partiu de lá um ataque e cadê o registro dos computadores? Se você não tiver, ele sabe que não tem, porque ele foi lá justamente na sua empresa porque você não tem nenhum tipo de controle, ele sabe disso, e a partir daí ele começa a extorquir dinheiro do empresário, porque ele não tinha nenhum tipo de controle, ele não tem como provar. Então ele usa e faz um golpe. Então o que eu digo, backup de todas as informações, é importante que isso faz parte da LGPD, você fazer backup de todo o seu ambiente, de forma, não é botando no Google Drive, no OneDrive, né? Backup Sim. mesmo. Antigamente as empresas faziam backup em fita de backup, em CD, né? Porque você gravava e ele estava preso ali dentro daquele backup, ele não está contaminado com nada online.
Então, existem hoje recursos de backup que a gente consegue oferecer. A gente oferece na internet, mas existem várias empresas e recursos na internet que você pode buscar disso daí, de backups de verdade, backup para empresas, regras de segurança, firewall, antivírus e uma boa política. Você treinar os seus colaboradores para evitar caírem com os phishings. Essas são coisas principais. Básicas. Top 5. Que qualquer empresa tem que ter, tem que Tem que fazer. ter todo dia. Então, empresário, se você ainda não tem essas 5 regras básicas, corram, viu? E Eu vou caso que não queiram assumir a responsabilidade, tem inteiras. Tem inteiras, a gente faz isso para vocês, não tem problema Com nenhum. A gente ama fazer isso. Vinícius, eu vou fazer uma pergunta te colocando para escolher entre duas situações. Uhum. Vinícius prefere a agilidade ou a segurança? Segurança. Eita, Segurança. sempre. Com certeza. Segurança. Porque assim, nessa questão, onde é que eu quero chegar? Você pode até buscar alguns meios de ter uma internet mais rápida, através de uma internet cabeada, onde os dados vão estar dentro da tua empresa, ou a segurança de um sistema em nuvem, por exemplo. Depende. Aí você ficaria... Não, Depende. Depende. mas entre... Sim, é o que a gente fala. Você tem dois ambientes. Você tem um ambiente on-premise local, onde você tem o seu servidor ali com você, e você tem o servidor na nuvem. Para você ter o servidor local, você tem que ter ar-condicionado, energia elétrica, um profissional ali dedicado para cuidar daquele ambiente, porque senão você também corre todos os riscos de uma nuvem. E na nuvem, o que muda? Você tem só que aumentar muito essa segurança. Então eu falo, segurança. Não importa onde você esteja, pode ser local ou na nuvem, mas segurança. Então hoje a gente tem recursos voltados para a nuvem, onde a gente blinda a nuvem, a gente tem nuvem privada. Sim. Seu ambiente, a gente fala de nuvem, mas é um ambiente físico protegido. Né? É um ambiente onde tem os servidores, tem ar-condicionado redundante, tem geradores Para não redundantes. queimar, né? Pronto, a gente tem um caso muito famoso que aconteceu na Paraíba, tem um data center lá, que a cidade ficou no último apagão que nós tivemos faz um tempinho. O único data center que ficou funcionando foi o da Paraíba, gigantesco que tem lá e prova serviços para ele. É nosso parceiro, inclusive. A gente gosta de utilizar esse tipo de recurso porque tá lá, tá disponível. Uhum. Agora, basta você saber usar. Eu não vou simplesmente colocar uma aplicação na nuvem, um servidor na nuvem, sem segurança. Você Sim. tem que ter VPN, você tem que ter IDS, que é um sistema de detecção de intrusos, para te avisar se alguém fez uma tentativa indevida naquele. Só de tentar você já consegue se proteger. Então tem que ter os recursos de segurança para você. Então, segurança é primeiro. Com Agilidade certeza. vem natural. Você quer agilidade, mas a segurança vem primeiro. Perfeito. Afinal de contas, como diz o ditado, apressado come cru, né? Então, não adianta ter muita agilidade e não ter... No mundo automotivo também é a mesma coisa, né? Não adianta alto desempenho sem ter a segurança de freio, né? Com certeza. Exatamente. Não adianta você correr a 300 por hora. É. Você vê os carros hoje elétricos, são ultra rápidos. Né? Tem uma potência incrível que a gente nem imaginava ter um carro elétrico ser desse jeito. Mas se não tiver um bom sistema de freio, airbag e segurança, não adianta nada. Uma hora Você vai tem que passar, parar, né? uma hora tem É. que parar, né? A inteligência artificial ela vem com muita velocidade, né? Trazendo muitas informações e ter políticas de segurança na empresa é essencial. Essencial. É como se fosse uma linguagem, algo que seja natural dentro da empresa. Se você não tiver aquilo dentro da cultura da empresa, olha, não, isso não pode fazer. Isso aqui não é cultura nossa. Isso tem que ser feito dessa forma, tem um manual para isso e tal. Você fica uma bagunça. Com a quantidade de plataformas e tecnologia à disposição da gente, para a gente cair num vacilo é muito fácil, é muito rápido, para todo mundo. Então a gente tem que deixar isso assim, travado na cultura, que é o que a gente fala, o costume vai à praça. Sim. Né? Antigamente, então, com tecnologia hoje, com segurança da informação, é a mesma coisa. Uhum. A gente tem hoje tecnologias que a gente chama de open source, onde Sim. você não gasta com licenciamento naquela tecnologia. Você pode, hoje, o empresário que está me assistindo aí, está vendo, poxa, mas ele está falando, é tudo caro, é tudo caro. Não, não é caro. Você pode, hoje, comprar tecnologia open source, de código livre, e colocar na sua empresa. Tomar cuidado só da forma que você vai implantar isso, para você não cair e ter uma dor de cabeça depois. Mas a tecnologia está disponível para todo mundo hoje.
Uma outra pergunta. A gente falando aqui das evoluções tecnológicas e o impacto dela no mundo dos negócios. IoT, Internet das Coisas. Você tem algum cliente que está usando já alguma coisa desse tipo? Sim, bastante. Roso adora. Bastante. A automação, né, principalmente o uso, vou citar um caso, o grande shopping daqui é cliente nosso também, e toda a parte de iluminação dele é com tecnologia de IoT, né, da Internet of Things, mas e tem que tomar cuidado, porque os dispositivos podem estar contaminados. Eu vou dar um exemplo hoje, Sim. a gente fala de Internet of Things, mas não chega a ser, mas é um dispositivo conectado à internet que todo mundo compra e achando que está saindo na vantagem. A tal da TV Box. Sim. Compra aquela TV que tem 399 mil canais e faz mais alguma coisa ainda. Pronto, aquele dispositivo ele está hackeando sua rede inteira. Você tome cuidado. Porque ela Mesmo? está sabendo tudo o que acontece, a rotina da casa, do que está acontecendo. Se você coloca na empresa, pior ainda. Aí o cara não descobre. Vixe, Maria, o computador ali do funcionário foi. Será que ele clicou em alguma coisa? Às vezes nem sempre é um phishing. Às vezes é alguma coisa que está dentro da sua rede, já te escutando faz tempo. Na primeira brecha que ele vai ter oportunidade, ele vai contaminar um dispositivo. Então, os dispositivos que não têm monitoramento, como um caso desse, que você não tem uma tela para ficar vendo ali o software está atualizado, o que ele está fazendo na sua rede. O computador, por ter tela, e você vê que ele está mais lento, puxa, meu computador está estranho. Sim. Meu celular, vixe, tem alguma coisa estranha. Mas os dispositivos com internet que a gente tem por aí, tem que tomar muito cuidado, porque eles não são monitorados. Aí você não consegue saber se ele está funcionando adequadamente. E ele pode te monitorar. Toma muito cuidado com isso. Assim, não tem volta, é o que eu falo. Não tem volta. A gente vai utilizar esse tipo de recurso. Ar-condicionado com internet, a geladeira. A geladeira. A geladeira com internet eu tenho uma história. Em, sei lá, 1998, não lembro se foi 2000, 2001, não lembro. Acho que 2001. Tinha uma feira muito famosa em São Paulo, a UD. Feira de Utilidades Domésticas. E aí eu fui, né? Chegou um coreano, não chegou com a geladeira debaixo do braço, mas chegou com uma geladeira com internet. Em 2000 ou 2001, alguma coisa assim. E nessa feira o D a gente colocou internet numa geladeira. Imagina aí, em cima da geladeira lá tinha um computador. Era um computador com cabo de rede. Contratamos a Telefônica, na época, Vivo hoje, né? Telesp, para entregar a internet pra gente lá no AMB, para colocar a internet na geladeira e tudo mais. Então vocês vejam, a tecnologia, desde aquela época, já tem as ideias. Então, as limitações eram por conta das próprias tecnologias, diferentes tecnologias. Meio de internet, processador para conseguir entregar rápido aquela informação para o usuário, até mesmo cultural. Quem naquela época, em 2000, queria uma internet na geladeira? Ah, para ver receita. A internet estava começando. É verdade. A gente tinha o KD. Você lembra do KD? Que você buscava as coisas no KD? KD. Lembra? Sim. Lembra então? A gente tinha o KD antigamente, né, para buscar as coisas na internet. E nem todo mundo tinha acesso, ou seja, nem todo mundo publicava Sim. coisas na internet para serem buscadas por outros base usuários. ainda A era base era muito limitada, pequena. né? Mas a gente já tinha as limitações e os medos, porque não existia tecnologia de segurança para garantir que aquela tecnologia fosse disponibilizada em grande escala. Sim. Sim. Isso, quando a gente está falando de coisas com internet, a cada dia a gente vai ter uma novidade. Menino, olha, a gente tem aqui esse bichinho Pronto, eu aqui. ia falar agora aí sobre Né? o Watch, né? Um dos primeiros vídeos que eu vi de IoT, que internet das coisas, né, é que, por exemplo, um cardiologista, ele poderia ver como estavam seus batimentos cardíacos, fazer a aferição, quando você está numa academia, por exemplo. Exatamente. Né? Normal. Ele passa daí para o poderia sistema não. do... Já Já existe pode. tecnologia, já é disponibilizado e você pode contratar esse tipo de recurso. Não é tão fácil, é só um pouco mais caro porque você tem um profissional do lado que vai te acompanhar, tem uma equipe por trás que vai te monitorar, mas isso dentro de hospitais já é uma realidade.
Mais uma vez eu vou ter que falar o nome eu não sou fanboy, tá? Mas é que realmente... Sim. Os clientes, né? Dos clientes, não, da Samsung. Ela tem uma Tem da tecnologia. Samsung. Vocês viram no Big Brother, tem os relógios que são Sim. patrocinados pela Samsung. Ali dentro tem informação de batimento cardíaco, pressão sanguínea, oxigenação. Então você consegue, a partir de um padrão, determinar se ele está com nível alto de estresse, se ele está com pressão alta, está com algum problema, e agir rápido, que é o mais importante. A mesma coisa hoje nos hospitais privados, você tem essa tecnologia da Samsung disponível para que ele possa comprar essa tecnologia, em vez de deixar o leito ocupado para monitorar um paciente que é só monitorar e outro que está esperando de repente uma cirurgia, você pode disponibilizar um relógio Sim. desse e fazer com que ele seja acompanhado em casa. Vinícius, eu acho que a gente vai convidar a Vinícius novamente para vir para cá, porque a gente tem papo aqui para... Tem muita coisa. É, tem O Uso, ele muita se coisa. empolga E quando olha fala só, em tecnologia. a gente falou e um pouco, não falou muito tecnologia, Aham. mas existem tecnologias específicas para contabilidade. Que aceleram os Sim. negócios, e a gente sabe que vocês estão à frente disso, que vocês gostam dessa área de tecnologia voltado para a área de contabilidade, e que a gente tem que marcar um bate-papo especial. Vamos, já Vamos sairemos sim. aqui com a data. Exatamente. Mas deixa eu só finalizar aqui com uma pergunta, Uhum. né? A minha participação, que é algo que sempre que eu estou me reunindo com empresários, eu sempre friso muito isso, né? Principalmente para aqueles que, independente do porte, independente de ser uma empresa de comércio, de serviço, uma indústria, de ter 1 ou 10 ou 20 ou 100 funcionários ou 500 funcionários, enfim. Como você falou, né? O avanço da tecnologia é uma ida sem volta. E você abraçar a proteção de dados é algo essencial para toda empresa. Que nem vender. Para a empresa ela se sustentar e ela crescer, não precisa vender. Pronto, proteção está ligado a todas as áreas, não apenas a vendas, que é cuidado com CRM, mas também dados dos funcionários, dados de fornecedor e, enfim, e um leque de informações que toda empresa processa no dia a dia. Mas, assim, o que é que eu queria te estimular para falar aqui para os empresários que nos assistem, né? O que é que você diria para aquelas empresas que ainda não despertou, ainda não virou aquela chave, aquele mindset para o investimento em tecnologia e proteção de dados? Porque eu vejo no dia a dia poucas, mas ainda vejo, ainda sem monitorar informações via sistema, como você mesmo falou, a tecnologia vem com muita informação preditiva. O que é informação preditiva? Informação que vai te ajudar a predizer teu futuro, o futuro da tua empresa. Por exemplo, teu faturamento. Se você olha os últimos 6 meses e está caindo, então já está predizendo que você vai ter dificuldade financeira lá na frente se você não reduzir seus custos ou se não alavancar suas vendas, né? E assim vai, se eu abrir aqui o leque de informações que você pode extrair de inteligência artificial, de tecnologia, enfim. E entre É os um leque, dois, né? aí eu vou dar Então- da minha parte. Se o faturamento está caindo, o dever de casa é reduzir custo primeiro. Exato. Porque contar com vendas... Não. É. Não vai É, fazer. Mas é uma assim, coisa que não o que é que depende, eu quero né? focar? O que é que você poderia dizer como especialista nessa parte de proteção e de tecnologia, né? Para empresários que ainda não virou esse mindset, que fica ainda naquele jargão. É caro ter um RP, né? Lembrando que hoje, pelo menos, a gente vende RP aqui, tem uma empresa que é a Soft House, que tem RP de 173 mensais. Perfeito, Mensal, isso mesmo. entendeu? Isso mesmo. Que emite nota, Te dá que tem um números, financeiro que te te dá dá um números, te dá um controle, dashboard. exatamente, Então, assim, o que é exatamente. que você diria para esses empresários que ainda tá ancorado em uma caderneta ou em uma planilha de Excel ou um sistema até subutilizado que só emite uma nota? Eu estou falando de um sistema, assim, para efeito financeiro, mas a gente sabe que a tecnologia artificial tem um leque de coisas que vai te possibilitar alavancar a sua empresa. Eu acho que o que faz o empresário ter esse medo é a evolução das gerações. Às vezes a gente não escuta as novas gerações e tem medo, fala, você tá falando besteira. Pra que isso? O que me fez e o que me faz um empresário na área de tecnologia e que a gente busca sempre tecnologia é escutar as novas gerações, ir atrás, senão eu tava falido. Simplesmente eu não tinha uma empresa de tecnologia. Então, a primeira coisa é confie. Não deixe, não desmotive, não ache que vai ser caro ou que você está jogando dinheiro fora.
invista, não é porque eu vendo tecnologia, é porque realmente, se a gente não tiver o olho voltado para inovação, a tendência é você ficar cada vez mais defasado e depois para você recuperar esse tempo perdido, vai ser muito custoso, tanto cultural quanto financeiro. Então, aos poucos, vai fazendo umas mudanças, tente voltar, ir para a rede social, ter um RP que você consiga ter números para te dar visão. Eu conheci diversos empresários, centenas de empresários que não sabiam o que aconteciam na rede deles. Não estou falando só de RP. Quando a gente vai lá e implanta um sistema de controle, um firewall qualquer, o número de informações que são desconhecidas, tanto de ataques que acontecem de fora para dentro, quanto de informações que os próprios colaboradores estavam acessando, são inúmeras. E você nem imagina, você fala, nossa, minha internet está lenta todo dia, o que está acontecendo? Coisas que não deveriam estar sendo feitas dentro da empresa que você descobre implantando um sistema de controle. A mesma coisa é para a área de gestão. Coloca um RP para você ter os números preditivos, saber se naquela outra data você deve ter um controle, que empresário sabe fazer isso na manual, mas a quantidade de informação que você tem na mão com o RP e com as plataformas que te oferecem hoje um acelerador para você conseguir atingir o seu objetivo, são imensas. Você tem tantas ferramentas hoje, tantas ferramentas muito bem testadas com CRM, com envio em massa de informações para atingir o seu cliente, para de vez em quando pegar os seus clientes. Você tem que ir na certa, por exemplo, quando chega um boleto, o dia do vencimento do boleto, já manda uma notificação para a gente, um e-mail avisando que o boleto vai vencer amanhã, daqui a 5 dias e tudo mais. Coloque esse tipo de ferramenta na sua empresa, porque você vai ver resultado. E o investimento é tão pouco. Para o benefício que isso gera. Né? A gente falando em RP na década de 80 era um dinheiro. Era um algo dinheiro que só hoje, grandes né? empresas poderiam adquirir. Hoje você tem as plataformas online, onde você coloca a sua informação lá, com toda a segurança que você pode ter, e você de qualquer lugar acessa. Você tem mais mobilidade. Eu passei o feriado do Dia das Crianças fora e eu não deixei de trabalhar. Geriu sua empresa Eu toda estava na ali palma da dentro sua mão. acompanhando os chamados, todos os projetos da gente, as emissões de nota fiscal, boletos para pagar, que ia vencer e tudo mais, tudo com maior tranquilidade. Se você não faz isso, qual a qualidade de vida que você vai ter? Como é que você consegue gerir uma empresa hoje sem tecnologia? Não tem nem como Qual o gerenciar tempo que você vai ter para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para se cuidar, fazer uma atividade física, ir para uma consulta médica? Isso mesmo. Hoje até você vai em qualquer lugar, você já vê tecnologia. Você vai nesse parquinho que está aqui hoje, o circo, tem tecnologia lá para oferecer. E por que você, empresário, não está pensando nisso hoje? Está querendo se amarrar ou preocupado, com medo de alguma coisa? O seu concorrente está fazendo. Então, se o seu concorrente está fazendo e você está vendo suas vendas diminuírem, ou até mesmo você fala, não, mas está tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo. Corra, porque o tempo depois para você recuperar é muito pior. Eu falei, né, no início que ele era convidado de hoje, né, era para lado especial. Realmente, Vinícius é um cara que eu tiro o chapéu. É um cara que eu tiro o chapéu para que as conversas que a gente tem quando a gente se encontra, né, que tá cada vez mais difícil, né? Mas são sempre muito... Obrigado de verdade. Mas, enfim, a gente falou muito de tecnologia, eu vou já fazendo aqui as minhas partes finais, mas vou deixar 2 perguntas, você responda aí, enfim. Primeiramente, quero te agradecer. Eu que agradeço. Pelo convite aceito de vir aqui para o EvoCast. E, de fato, eu vou lhe chamar de novo, eu e a Liana vamos lhe chamar de novo para a gente, né, botar como continuidade desse Muito encontro. Obrigado, já está Parte aceito. 2. Mas assim, falei muito de tecnologia com você, né? Eu quero saber um pouquinho agora do Vinícius, que empreendeu lá há 16 anos. Como é que você olha para trás, aquele sonho daquele garoto de 16 anos que empreendeu e hoje tem uma empresa em Teras que é bastante consolidada, tem clientes que eu sei, né? Em várias regiões também do Brasil. Enfim, e o que você, além dessa pergunta, né, do garotinho, como eu iria olhar para o Vinícius de hoje, e como é que você vê a Interas daqui a 10 anos? Legal. Como a gente começou em São Paulo,
e a vontade de vir para cá foi natural também da minha parte. Quando eu via o Rio Grande do Norte, eu falei, nossa, isso aqui é uma terra com tantas oportunidades, e hoje eu vejo do mesmo jeito. Quando eu olhava antigamente e via, nossa, vou mudar de estado, tenho isso aqui para fazer, que legal. Eu sempre fui empreendedor também, nato, gostava, né? Tinha vontade de fazer as coisas e não tinha medo. Hoje, eu digo para vocês, existe um mar aberto e a gente vai navegar ele com maior certeza toda e desbravar o que há para vir com tecnologia e as inovações que a gente tem para trazer para os clientes da gente. A gente tem grandes desafios, a gente fechou grandes acordos já para 2024, que estão em desenvolvimento agora no final do ano. Na verdade, o 2024 para a gente já começou no meio do ano de 2023. 2024 já começou, a gente já tem os novos acordos e a gente vai crescer bastante. E eu não tenho medo de, mais uma vez, encarar mais desafios. Então, a percepção que eu tenho é de que eu estou naquela época crescendo, vivendo algo diferente e que eu amo fazer. Está orgulhoso do que Demais, você conquistou. muito demais. E assim, é algo que não para. Então, a todo Evolução dia sempre. é uma evolução e indo atrás daqueles objetivos que a gente tem. É sempre trabalhar com o que acabou de sair ou descobrir uma nova tecnologia, desenvolver aquela tecnologia nova. Até o pessoal na empresa fala, mas Vinícius, não, isso aí, cara, vai demorar muito. Falei, calma, peraí, pega o meu celular, meu computador aqui, eu já consegui fazer, ó, tá aqui, ó. Mostro, às vezes, o negócio que tá rolando. Então, eu tento aproximar e ficar próximo daquilo que tá ali acontecendo do outro lado do mundo ou que alguém acabou de inventar. Isso não vai acabar para mim, não vai parar. Eu acho que eu vou estar com 90 e poucos anos, eu vou estar descobrindo alguma coisa, ou puxando um cabo de rede, ou um cabo de fibra, ou inventando alguma coisa para fazer, mas eu não vou parar. Então, a gente tem agora esse 2024 um desafio muito grande, que é expandir. Ir para novos estados com base, né? A gente tem São Paulo, João Pessoa, a ideia agora é Fortaleza. Sim. E atingir também a região dos interiores, com pequenas bases. Eu sou a favor do compartilhamento de informações. Os principais profissionais, os grandes profissionais, não estão só nos grandes centros. Sim. A gente tem excelentes profissionais na área de desenvolvimento, tecnologia, segurança da informação em todos os lugares. E a gente quer que esses empreendedores estejam junto com a gente nessa nova jornada que a gente vai desbravar em 2024. Tem muita coisa boa vindo por aí. Então, acho que eu respondi as duas coisas, duas perguntas Então, numa só. Daqui para 2034, a Interas vai... A Interas, ou enfim, o que Tem vem por aí... a gente tem uma nova empresa que vai ser lançada. Ela já... Vocês já sabem, eu não posso ficar falando muito. Não vou dar spoiler, não vou falar nada. A gente tem alguma coisinha que vai sair, que é voltado para um segmento de inteligência artificial. Bacana. Já tá Sucesso, todo nome, já tem muita coisa e assim a gente... Eu não tenho dúvidas de que realmente vai ser sucesso, porque a gente vê Vinícius falando de tecnologia e vê o brilho no olhar, né? Chega um olhar assim, brilha de uma forma... É algo que tá no sangue, eu gosto muito. Com certeza. E é isso. E Vinícius é um cara que você pode falar com ele na segunda-feira de manhã, ou na sexta-feira à noite ele tá com o mesmo entusiasmo. Né? Ele ama o que faz, é muito nítido isso, passa muita transparência. Que bom. Obrigado pelo... Vini, também gostaria de te agradecer pela tua participação, por compartilhar um pouco dessa tua trajetória, que já vem desde os 16 anos, para mim foi algo novo, que eu não sabia. 14. Empresário como 16. Eu guardo até hoje, tem uma emancipada. Bacana. Desejamos sucesso na nossa parceria, no crescimento da Interas, né? Igualmente, para todos nós. Nós também somos que nem você, somos muito inquietos nessa parte tecnológica, na parte de inovação, está sempre agregando aos nossos clientes soluções. Eu acho que o profissional que foca em resolver a dor do cliente, em solucionar seu problema, ele vai estar sempre à frente. Verdade. E aí não é à toa que nós somos parceiros, porque a gente tem uma ligação muito forte da Super Match, né?
E quero te agradecer e quero pedir para você deixar uma dica de livro que te inspirou na tua trajetória do empreendedorismo Bacana. ou inovação. Bacana. Usa, eu não quero deixar eu encerrar o E além podcast, do viu? livro- Não, legal. Não, e além do livro. Não, é só pra ele dizer, aproveitar já pra ele já Deixa eu fazer o responder merchan tudo. Deixa eu fazer o merchan antes, pessoal. É. Siga a Interas, Pronto, era arroba Interas Era Oficial. Legal. A gente tem um WhatsApp também oficial, que é o 84 40 42 0130. Lá também tem uma área para vocês testarem as inteligências artificiais que a gente desenvolve, tá? Às vezes um cliente especial pede para a gente desenvolver alguma coisa específica. Não se assustem em encontrar alguma coisa que é específico de um segmento, é porque a gente realmente está demonstrando para um cliente. Mas sigam nossas redes sociais, tem o YouTube também, Interas Tecnologia, tem no Facebook Interas Tecnologia e no Instagram Interas Oficial. Bacana? E o livro? Show. E O livro? E o livro dela? Pois Ela quer ler livro. Pois é. Eu gosto muito da história de Steve Jobs. De verdade. Sim. Não é um livro de tecnologia, mas é um livro de empreendedor. Show. Nunca desista dos seus sonhos. O cara foi tirado de dentro da sua empresa, né? Ele foi tirado ali por conta de políticas e processos internos, mas é um cara que é um livro, a biografia autorizada, né, de Steve Jobs, é um livro que inspira e que traz pra gente assim um olhar de caramba, tá tão difícil, mas não desista não. Fique ali batendo naquela tecla, porque você tem muito a ganhar com o seu sonho, com a É vontade verdade. de colocar o seu sonho em prática. É verdade. Show! Então, estamos encerrando aqui mais um episódio. Esperamos aqui vocês que são empresários, são gestores, tirem aí vários insights nesse contexto para o seu negócio, para o seu empreendimento. E lembre-se, não negligencie a segurança de seus dados, não negligencie a alavancagem da sua empresa através de recursos tecnológicos que podem lhe ajudar a tomar melhor sua decisão. E nossas redes? E nossas redes, nosso Instagram, @acertaoficial, siga lá, sempre a gente tá publicando aí conteúdos novos, e nosso canal do YouTube, que é Acerta Contabilidade e Negócios, também estamos aí constantemente gravando conteúdos e publicando no canal da Acerta, e esse canal do Evo, né, que é um canal específico, criamos para fazer esses podcasts, que é o Evo Group, Enfim. certo? Tem mais redes, mas enfim, ela só volta a dar certo, né? Enfim, mas tá bom. Tá valendo. Valeu, Valeu, gente. pessoal.